qual deve ser lá a nossa investimento em clusters, e claro que o cluster de indústrias criativas é um cluster que está a ser discutido. Michael Porter ha visitado Portugal várias vezes, ha dado alguns contributos importantes, porque por vezes nós outros sabemos o que é a ser, mas quando vem um consultor externo ajuda a dar força à procura de uma solução. Vou dar um exemplo. O setor de vinhos, que hoje em dia o setor de vinho português, como vocês sabem, é um setor que se tem vindo a afirmar progressivamente. E isto ha sido uma revolução para nós outros em 15, 20 anos, não mais. Michael Porter, quando ha ido a Portugal há 20 anos, ha dito, porque os produtores portugueses de vinho pensavam o seguinte: vamos a produzir todo o vinho, as castas que os consumidores estrangeiros querem, Cabernet Sauvignon e Merlot. Michael Porter ha dito uma coisa muito básica: não, tendes que fazer algo diferente, tendes que aproveitar as castas portuguesas e ter uma estratégia de nicho para outros mercados e, claro, melhorar o gosto para que puedas vender em mercado internacional. Portanto, Michael Porter disse: tendes que te diferenciar. Isto é uma coisa, para nós outros isto é muito simples, é óbvio, mas ha sido preciso ir Michael Porter a Portugal para dizer, tem que ser por diferenciação. E isso ha tido impacto em alguns negócios em Portugal, e agora estamos a discutir o cluster de indústrias criativas. Em Portugal, enfim, não sei como é aqui em Espanha, há um programa que é Quadro Nacional de Referência Estratégica, que é o CREN. No fundo, são os apoios, onde estão concentrados todos os apoios comunitários para as empresas e organizações concorrerem a esses apoios. E esses apoios, o Porto, a região do Norte, conseguiu criar aquilo que se chama o cluster das indústrias criativas. Ou seja, o setor criativo é um setor um bocado vasto, como sabemos, enfim, provavelmente ainda será mais vasto do que aquilo que conceptualmente podemos definir, mas foi criado o cluster de indústrias criativas em que as empresas neste setor podem recorrer a apoios, mas é só para a região norte, só para a região do norte. E estamos agora a fazer uma discussão em Lisboa e em Portugal, no fundo, de estender esse cluster a um desígnio nacional. Portanto, em vez de ser um cluster só acessível, digamos, às empresas da região norte, para ser acessível a nível nacional. E porquê? Porque, de facto, todos nós sabemos que as indústrias criativas são uma forma de ajudar a renovar o tecido empresarial das cidades, das regiões. Enfim, há cidades, o caso de Manchester, por exemplo, a Inglaterra, que durante muitos anos foi uma região próspera pela indústria metalomecânica. Depois, na década de 90, começou a perder riqueza, e depois começou a renovar-se e a apostar nas indústrias criativas. Claro que esta afirmação não resulta só de uma vontade dos empreendedores, é preciso ter um conjunto de infraestruturas que deem suporte a essas políticas. E no caso de Manchester, por exemplo, por vezes não se fala muito do sucesso de Manchester, mas uma das partes do sucesso de Manchester foi determinado por uma política pública, nomeadamente a BBC foi obrigada, portanto, enfim, não sei se sabem, mas, por exemplo, a BBC tem que subcontratar 25% da produção, só 25% da produção da BBC é que pode ser de empresas de Londres. O resto da produção tem que ser subcontratada a algumas regiões. Uma delas é Manchester. Portanto, isso ajudou a definir, ajudou a criar ali alguma dinâmica nas indústrias criativas. Portanto, quando falamos de indústrias criativas, de facto, temos que falar nas políticas públicas. Porque hoje não basta ter uma boa ideia, não basta ter um bom negócio. De facto, é preciso ter todo um ambiente infraestrutural que ajude a concretizar e a desenvolver esse negócio. E, portanto, também em Portugal estamos a tentar enfim, trabalhar nestas áreas. O setor dos mídias em Portugal é um setor, enfim, que eu conheço mais ou menos, enfim, pelas funções de investigador e de professor, e também, enfim, neste momento por algumas atividades de consultoria que faço, e já trabalhei muitos anos na indústria.
é um setor, de facto, como todos sabemos, está numa situação muito difícil. E, portanto, estamos a tentar criar como forma de tentar ajudar aqui a transição dos modelos de negócio, de facto, as empresas de mídia neste momento precisam de ajudas. Eu tenho algumas reservas sobre as ajudas, mas estamos numa fase em que as empresas de mídia precisam de ajudas, não necessariamente por serem empresas e por serem negócios, mas sobretudo porque é um negócio que tem impacto na sociedade e é útil para que as pessoas tenham acesso à pluralidade de opiniões e informação. E, portanto, nós estamos a tentar que o cluster das indústrias, que se crie um cluster de indústrias criativas onde as empresas de mídia possam concorrer a fundos comunitários. Já temos feito algumas negociações com Bruxelas, as coisas estão bem encaminhadas, mas isto é um processo que vai demorar. Portanto, por outro lado, claro que associada a esta ideia do cluster de indústrias criativas, todos nós sabemos que isto não se faz só com dinheiro. É preciso articulação, com centros de investigação, universidades, no fundo uma lógica de cluster. O que é o cluster? O cluster, no fundo, é a capacidade de montar um conjunto de infraestruturas que se articulam e complementem na cadeia de valor. Enfim, por exemplo, Hollywood, hoje em dia Hollywood está em declínio, como sabem, mas Hollywood é, nos estudos sobre indústrias criativas, o caso típico de um cluster que se formou, que agora, por questões económicas, sobretudo, também está em decadência, sobretudo porque os produtores estão a ir para o Canadá, que é mais barato de produzir, estão a fazer coproduções com a China, enfim, que de facto isto também está a par da economia. O Silicon Valley tornou-se o cluster das indústrias tecnológicas, mas não se tornou por acaso, tornou-se porque de facto criou-se uma cultura que o favoreceu, nomeadamente a cultura de risco, muito bem falado hoje pelo João Miguel, eu não sei como é em Espanha, mas em Portugal felizmente está a mudar, mas há aquela ideia que o risco empresarial, que uma pessoa que falha, uma empresa que vai à falência, um empresário que falha, que tem uma má experiência, que é um falhado. Isso não pode acontecer, temos que mudar essa cultura, porque uma das virtudes da cultura criada nos Estados Unidos, em particular no Silicon Valley, é valorizar o risco e valorizar os falhanços. Eu estive durante 2 anos, enfim, em períodos de 5 meses, a fazer investigação em Stanford e tive a oportunidade de assistir a alguns seminários e falar com algumas pessoas e de facto eles diziam que aqui a nossa lógica é a regra 80-20. Para 20 empresas terem sucesso, 80 vão falhar. Portanto, a regra 80-20. Para 20 empresas terem sucesso, 80 vão falhar. Ou seja, mas as 20 empresas vão ter que compensar as outras 80 que falham. E depois eles diziam outra coisa muito interessante, que é, para nós, eu depois tive a oportunidade de falar com pessoas das capitais de risco, e eles diziam, para nós, quando vamos avaliar um investidor, um empreendedor, uma coisa que valorizamos é ele ter falhado. E qual era a lógica? Que se ele falhou, já não vai repetir o mesmo erro. E esse falhanço é uma experiência importante. Portanto, isto parece que tem lógica, faz sentido, mas na nossa cultura em Portugal, felizmente está a mudar, já não é assim hoje, mas até há poucos anos atrás uma pessoa que não tinha sucesso numa empresa era um falhado. Isso não promove a criatividade, não promove a inovação e não promove o desenvolvimento. E, portanto, não sei como é que é a Espanha, mas, de facto, esta cultura é muito importante mudar, digamos, esta reprovação social ao risco. E, portanto, outro cluster interessante, mas pouco estudado, é Oxford. Oxford, nomeadamente o cluster editorial dos livros, portanto. E uma vez mais há um conjunto digamos, de condições que se reúnem. Aliás, os clusters surgem porque se reúnem um conjunto de condições em que as empresas se complementam na cadeia de valor, se articulam entre universidades, centros de investigação e, portanto, estas coisas não aparecem por acaso. E penso que, por vezes, quando estamos a falar dos clusters, temos que perceber melhor esta dimensão da importância das políticas públicas. As políticas públicas não é só dar dinheiro, não é isso que eu falo. Falo é ter uma estratégia orientada que passa por criar formação adequada ao desenvolvimento que se quer para uma determinada região, passa por ter uma política de
atrair pessoas, talentos para essa região, etc. Portanto, enfim, todos nós sabemos a importância disso e não vou estar agora aqui a falar muito sobre isso, até porque não temos muito tempo. No entanto, de facto, as indústrias criativas são importantes e obviamente que os mídia são parte integrante da indústria criativa. São importantes hoje para as regiões e para as cidades, não só pelo seu valor material e económico, mas também pelo seu valor estratégico, nomeadamente porque, enfim, um setor de mídia importante ajuda inevitavelmente a vender um país. Quer dizer, enfim, muitos de vocês provavelmente já tiveram essa experiência fora de Portugal. Eu, por exemplo, há cerca de 10 anos, quando fui a Los Angeles, enfim, eu estive lá numa universidade também, que era o UCLA, eu andei lá a visitar alguns sítios e depois uma pessoa tem aquele imaginário de Hollywood como sendo uma coisa muito sofisticada e muita coisa para ver. E uma pessoa vai a ver esta cidade não tem nada de interessante. Los Angeles, para mim, é uma cidade não é nada de interessante, mas depois, enfim, agora, os americanos conseguem vender, digamos, enfim, as suas marcas turísticas, parecem que são coisas muito boas, e nós todos os dias em Portugal, em Espanha, em países europeus, temos coisas muito mais interessantes e valiosas, só que nós conseguimos projetar. E, portanto, as indústrias de mídia efetivamente são importantes até por este valor estratégico. E o Hollywood, sem dúvida, ajudou muito a projetar já não falo da cultura política, mas sobretudo ajudou muito a projetar a economia americana. E, portanto, esse valor estratégico dos mídias e das indústrias criativas é reconhecido, portanto, e contribui muito para o marketing das nações. Portanto, é de facto importante perceber isso e por isso é que também os Estados... O problema é que estas coisas, toda a gente agora está a trabalhar nas indústrias criativas, portanto, nós queremos um país ou uma região que quer se diferenciar das outras, mas agora isto entrou na agenda política de toda a gente. É na agenda política da União Europeia, é na agenda política dos presidentes dos diversos países, em todo lado. Portanto, há, como sabem, 2 países que têm discutido teoricamente muito isto, a Austrália, portanto, de facto, a Universidade de Queensland tem um bom departamento. Eu, por acaso, vou lá estar em setembro com um grande especialista, estou bastante curioso, que é o Terry Flu. Enfim, é um tema, de facto, começo também a tentar investigar, mas ainda não fiz muita coisa nesta área, e aí espero ter alguma oportunidade para conseguir partilhar algumas ideias. Mas a Austrália e Inglaterra, as indústrias criativas nos Estados Unidos não são muito estudadas ainda, portanto não é um tema. Isto é um tema um bocado europeu até, europeu e Austrália. Mas toda a gente está a tentar ir para aí, portanto, porque de facto reconhece esta vertente estratégica. Por outro lado, é um setor que, de facto, do ponto de vista económico, se virmos as indústrias criativas, enfim, desde as artes performativas, aos mídia, etc., estamos a falar de um amplo setor. Portanto, a indústria criativa, apesar de tudo, é amplo. Em Portugal, a indústria criativa representa cerca de 3,5% a 4% do PIB. Portanto, não sei quanto é a Espanha, mas, enfim, deve representar, se calhar, até mais. Portanto, já é 3 ou 4,5% do PIB, é tanto como o setor têxtil, em Portugal, que representa também à volta disso. Ou seja, do ponto de vista económico não é de negligenciar, é um setor já importante. Pronto, enfim, para além dessa dimensão económica, enfim, são atividades que ajudam as pessoas a crescer, têm um papel importante no desenvolvimento da cidadania e, obviamente, da valorização cultural. Portanto, ou seja, há todo um conjunto de fatores que convergem para que a indústria criativa seja uma indústria estratégica, que combina bem o seu lado económico com o seu lado, digamos, de contribuição para o desenvolvimento dos países. Bom, no meio disto tudo, de indústria criativa, evidentemente que há sempre oportunidades, há sempre ameaças, há sempre transformações importantes e que é importante perceber. E no caso dos mídias em concreto, que é um setor que, enfim, por diversas razões me tem ocupado algum tempo e também com algumas preocupações, de facto notamos uma alteração muito repentina, portanto penso que não é novidade para ninguém. Sobretudo, eu vou passar à frente para ser mais breve. No fundo, podemos contextualizar alguns aspectos que caracterizam a indústria de mídia: quebra das receitas totais das empresas de mídia nos mercados maduros. Claro que a Europa, Estados Unidos e Japão
são mercados em que, digamos, as receitas de publicidade estão a diminuir. Claro que nos mercados emergentes, como o Brasil, a China, a Índia, ainda estão a crescer, mas nos mercados maduros o investimento publicitário nos mídias está a crescer. E está a crescer por vários motivos que já irei, enfim, todos nós sabemos, mas que irei, enfim, partilhar aqui também convosco para saber a vossa opinião. As publicações em papel, quem sejam jornais ou revistas, mas sobretudo jornais, estão a desaparecer todos os dias. Nos Estados Unidos, nos últimos 3 anos, foram encerrados cerca de 350 jornais, alguns deles clássicos, como o Rocky Mountains, Endeavour, que era um jornal muito antigo. Todos nós sabemos das dificuldades que as empresas de mídia têm. Já nem é só os jornais, mas nomeadamente os jornais. O New York Times, há pouco tempo, precisou de uma injeção de capital do mexicano Carlos Slim para conseguir ter crédito da banca. O Boston Globe também teve que pedir falência para conseguir, digamos, ter proteção de credores. Em Portugal, as empresas jornalísticas, periodísticas, estão a decaírem. Em Espanha também a situação não será muito diferente. Enfim, penso que o Público já saiu, já encerrou, não é? O Público em Madrid já fechou, não já? Portanto, bem, esse também foi um jornal que nunca se perspectivou o grande futuro, mas enfim, o que está a acontecer é que, de facto, que os jornais, eu não vou entrar naquela discussão se os jornais vão desaparecer ou não. Não sei, mas sei uma coisa, ou pelo menos admito que venha a acontecer. As empresas jornalísticas vão ter que se habituar a ter estruturas muito mais pequenas e tiragens muito mais pequenas. Por exemplo, o Faro do Vigo vende quê? 80 mil exemplares? O Faro do Vigo? Não? 60 mil? Não. 30. Não, Voz da Galiza, queria dizer. Voz da Galiza. 80. Pronto, eu não me admiro que daqui a 5 anos venda metade. E as empresas jornalistas vão ter que se preparar para isso. Por vários motivos, quer dizer, porque as pessoas hoje têm outras oportunidades de informação. E depois há aqui uma questão importante, que foi, enfim, está de alguma forma também relacionada com as redes sociais e com o impacto da internet, é que as empresas, o negócio dos mídias é um negócio, o negócio clássico é um negócio dual, que depende, por um lado, de 2 clientes, portanto, o mercado publicitário e os consumidores de informação, as pessoas compram ou leem o jornal. No entanto, a questão da publicidade também está a ter uma mudança muito grande. Os anunciantes já perceberam hoje que já não precisam dos mídia, ou já não precisam tanto dos mídia para criar e desenvolver marcas. Os mídia hoje são apenas mais um suporte para criar e desenvolver as marcas, não é? E, portanto, o que se nota hoje é que a indústria da publicidade, os anunciantes, estão a investir cada vez mais na chamada comunicação below the line, fora dos mídia, não é? E, portanto, é muito interessante analisar uma tendência internacional, que é as empresas de mídia estão a criar departamentos de organização de eventos. Portanto, organização de eventos. Portanto, isso não acontece por acaso. Acontece porque cada vez mais os grandes anunciantes, as grandes empresas, afetam uma parte do seu orçamento, do seu budget publicitário, para a tal comunicação below the line, nomeadamente para associar a organização de eventos, para patrocinar a organização de eventos. Em Portugal, por exemplo, nos últimos anos, têm proliferado os festivais de música. Festivais de música, muitos, e alguns já começam a ter projeção internacional. Ainda este fim de semana estive num, que é o Ótimos Alive, em Lisboa. A média diária do festival era 50 mil pessoas, das quais 16 mil vinham de fora de Portugal. Portanto, já é bastante significativo. Portanto, mas esta dinâmica, isto para dizer o quê? Que esta dinâmica dos festivais de música, como outros eventos esportivos, etc., tem a ver, decorre também do interesse, porque estes eventos financiam-se com os patrocínios, não é? Portanto, financiam-se com os patrocínios, e as empresas acham que, digamos, é mais rentável para eles fazer comunicação em que, por um lado, digamos, os seus consumidores ou potenciais consumidores
possam estar em contacto direto com a marca e possam viver uma experiência. É por isso que nós falamos que vivemos em experiências. Aliás, o negócio da música, ainda há bocado foi aqui falado. Enfim, o negócio da música é um caso interessante para percebermos como é que os modelos de negócios estão a mudar. Quer dizer, antes as empresas de música ganhavam dinheiro a vender os CDs ou os discos. Hoje não, hoje ganham dinheiro as bandas de rock, ou seja do que for, hoje ganham dinheiro a dar concertos. Nunca tiveram que trabalhar tanto como hoje. Os músicos hoje vão ter que trabalhar muito para ganhar dinheiro, vão ter que dar muitos concertos, porque é aí que eles ganham dinheiro. Antes bastava dar 2 ou 3 concertos por ano, vendiam muitos discos, hoje em dia já não vendem, portanto vendem pouco, as pessoas até vão ao iTunes, se for preciso até fazem um download gratuito das músicas. E portanto o que hoje é relevante para uma pessoa é ir ao local do concerto. Hoje, eu ainda me recordo, quando tinha 18 anos, quando algum amigo meu ia à Inglaterra, aos Estados Unidos, eu fazia sempre uma lista de discos que queria trazer para Portugal e estava ansioso que os discos viessem. Hoje em dia isso não existe, isto não é nenhuma experiência, é fácil, uma pessoa, antes do disco sair até vai à internet, já o tem. E portanto, o que é hoje a experiência, de facto, é as pessoas irem, e diferenciador é as pessoas irem ao local viver a experiência. E portanto, toda esta dinâmica da sociedade tem de facto implicações também na indústria da publicidade, que é a indústria da publicidade que tem financiado os mídias. E portanto, os mídias já estão a perceber isso. E por isso é que estão a criar, alguns, enfim, estão a criar os tais departamentos de organização de eventos. Enfim, por exemplo, mas os mídias aí têm uma vantagem competitiva, porque um evento é tanto mais interessante para um anunciante, para um investidor de publicidade, quanto mais mediatizado for. Portanto, e os mídias ainda têm essa capacidade de mediatizar. E por isso é que eles estão a entrar nesse negócio, uns com mais evidência, outros com mais timidamente, mas, por exemplo, no Brasil, estou a recordar-me de em Porto Alegre, uma empresa, há um grupo, enfim, um grupo de mídia em Porto Alegre, que comprou uma empresa de produção de concertos, por exemplo. E qual foi a lógica deles? Foi essa, portanto, perceber que, no fundo, uma empresa de mídia, qual é o negócio? O negócio é vender, enfim, obviamente que é vender informação, se nós quisermos ter aquela perspectiva mais idílica e mais apaixonada, mas o negócio é vender publicidade. E, portanto, as empresas estão a perceber, se o nosso negócio é vender comunicação, vamos ter que arranjar outras formas de vender a comunicação. E esta empresa no Brasil, mas há muitas, posso dar outros exemplos, comprou uma empresa de produção musical, por um lado para explorar os patrocínios, mas por outro lado, do ponto de vista editorial, também é possível fazer sinergias. Por exemplo, uma empresa pode aproveitar os concertos para ter conteúdos interessantes e diferenciadores. Por exemplo, entrevistar, ter exclusivos com os músicos, enfim, fazer reportagens que os outros não conseguem fazer. Portanto, também é nessa lógica de criar conteúdos. E, portanto, outro exemplo que está a acontecer nos jornais, aqui provavelmente também é assim, aliás, a unidade editorial, há um grupo que se chama, como é que se chama aquele grupo que tem o ABC e tem não é a unidade editorial, o centro, eles fazem muitos eventos e seminários também. Portanto, outra coisa que se nota, por exemplo, o The Economist, cerca de 30% das receitas ou 35% das receitas advém da organização de conferências e seminários. Lá está uma vez mais a lógica do patrocínio. O que é que paga o seminário? É o patrocínio, que tem que pagar logo o seminário e gerar alguma receita, e depois a pessoa que vai, paga um FII, paga uma inscrição. E, portanto, o negócio das mídias, se formos a analisar as contas de algumas empresas de mídia, daquilo que são outras fontes de receita para além daquilo da publicidade normal, começam a ter uma expressão muito interessante. Portanto, o negócio, as empresas de mídia estão efetivamente a tentar diversificar-se e a mudar de modelo de negócio. Nesta lógica de perceber que os anunciantes hoje, digamos, estão a apostar muito nos patrocínios. E, portanto, claro que isso vai exigir vai introduzir muitas mudanças no setor dos mídia, vai exigir, digamos, uma mudança do perfil das pessoas que lá trabalham. Depois vai introduzir mudanças na lógica de gerir as empresas. E depois, enfim, vai também obrigar, digamos, enfim, o próprio conceito de jornalismo está a mudar. E por outro lado, vivemos aqui outra situação em que começam a surgir os chamados mídia alternativos, não é?
E os mídias alternativos são mídias, enfim, podemos considerar uns mais mídia, outros não. Por exemplo, há bocado estava a ler as notícias de Portugal, a EDP, que é uma empresa, é a maior empresa de energia em Portugal, agora vai criar uma rádio corporativa. A TMN em Portugal fez um acordo com uma rádio local, basicamente comprou-lhe a licença para se tornar a rádio TMN. A Vodafone fez o mesmo. A Galp, que é uma empresa de energia, tem um canal corporativo. Ou seja, as próprias instituições estão a criar os seus canais corporativos, sejam rádios, sejam televisões, sejam revistas. Isto tem outra implicação muito grande nas empresas de mídia, que é uma oportunidade, mas é uma ameaça. É ameaça no sentido em que esse dinheiro que antes ia para investir em publicidade nos mídias, já não vai. Vai para eu criar o meu próprio canal, o meu próprio suporte de contacto direto com os meus clientes. Portanto, isso significa que os mídias têm menos dinheiro disponível dos anunciantes. Por outro lado, em alguns casos, isso pode ser uma oportunidade para as empresas de mídia, que é as empresas de mídia vender o seu serviço, o seu saber fazer a esse nível. Muitas empresas de mídia, em Portugal isso tem acontecido, mas eu conheço outras experiências também estrangeiras, criaram o chamado departamento de Custom Publishing, por exemplo, que é fazer revistas para as empresas, não é? Isso é um negócio muito interessante. Enfim, é preciso obviamente ter boas relações comerciais com as grandes empresas, mas é fazer revistas para elas e pronto, a lógica é, não, nós saber revistas nós sabemos, portanto vamos vender-vos este know-how, vocês pagam isso, e aí é uma receita que não está dependente do mercado publicitário, é um valor. Eu tenho um amigo meu em Portugal que tem uma editora de revistas, cerca de 70% do negócio dele vem disto, não é das revistas que ele tem, que é o Luís Penha Costa. Portanto, 70%, ele tem várias revistas, uma sobre jardins, outra sobre saúde, tem algum sucesso, é líder, mas grande parte das receitas que ele tem é da venda deste tipo de serviço aos bancos, às revistas de bancos, de supermercados, etc. Portanto, as empresas estão aqui a tentar fazer um esforço de encontrar outras formas de financiamento. E, portanto, também começa a acontecer que as próprias ONGs, organizações não governamentais, começam a ter os seus próprios canais. Aliás, em Inglaterra está a surgir uma situação interessante, que eu acho que vale a pena todos nós acompanharmos, e que vem a propósito da imprensa regional. A imprensa regional, como nós sabemos, também não é imune à crise, embora eu pessoalmente, enfim, é mais um ato de fé do que outra coisa, acho que a imprensa regional pode conseguir sobreviver melhor que a imprensa nacional, porque no fundo tem fatores de diferenciação mais fáceis de identificar e de alguma forma, em geral, estão delimitados geograficamente. Acho que vai resistir mais tempo, mas de facto também estão em situação de crise, e em Inglaterra o governo criou uma política pública que é fazer equivaler os mídias regionais a uma ONG para ter benefícios fiscais. Ou seja, não tem possibilidade de estar a financiar os jornais, reconhecem a sua importância dos jornais regionais, então uma forma de os ajudar é proporcionar-lhes facilidades fiscais, fazendo equivaler a uma organização não governamental. Parece uma ideia interessante que eu tenho que explorar melhor como é que isso está. Bom, mas voltando à questão dos modelos de negócio, de facto, nós estamos a passar do modelo de negócio dual, que é do mercado, dependendo do mercado da publicidade e do mercado do consumidor, para novos modelos de negócios, que implicam, por um lado, um maior protagonismo do consumidor, nomeadamente o que é que querem, do tipo de conteúdos que querem, qual a quantidade e o momento em que querem e, digamos, quanto querem pagar pelos conteúdos. E a questão aqui é uma questão que importa refletir, que enfim, não é fácil encontrar a resposta, é como é que os jornais ou as edições online vão sobreviver. Se até aqui os jornais online sobreviviam com a publicidade dos jornais offline, que na altura, enfim, há uns 10 anos atrás, havia essa prosperidade que permitia os jornais offline investirem nos jornais online, agora nenhum deles está a ganhar dinheiro. Aliás, o New York Times, apenas 3% ou 3,5% das receitas provém dos jornais online, das fontes online, embora esteja a crescer de uma forma interessante. Mas ainda assim estivemos a falar
em geral, os valores são muito pouco expressivos. Normalmente, as receitas online equivalem a um quarto das receitas offline. Portanto, as receitas dos meios online equivalem, na melhor das hipóteses, a um quarto das receitas. Isto nos mercados mais desenvolvidos. Portanto, em Portugal nem isso. E, portanto, de facto, os mídia estão a transformar-se completamente, mas a questão aqui é o que é que vai acontecer à gratuitidade da informação, não é? O Murdoch tem ameaçado constantemente que vai começar a, enfim, no fundo, até hoje ainda não temos verdadeiros casos de sucesso de jornais pagos. Enfim, temos alguns, mas os que temos são especializados. É mais fácil implementar o modelo de pagamento nos jornais de informação especializada ou de uma revista especializada, mas jornais de informação geral não temos assim casos de sucesso tão grande. E, portanto, o modelo de negócio, de facto, dos mídia, quer na sua versão online, quer na sua versão offline, dos mídia ou dos jornais, neste caso, está muito debilitado. E, portanto, qual é a alternativa? É as pessoas pagarem pelos conteúdos, mas as pessoas não se habituaram a pagar pelos conteúdos. Vai ser esta mudança de atitude do consumidor vai ser complicado. E, portanto, enfim, e a publicidade até aqui, claro que a alternativa é a publicidade pagar, mas a publicidade está a migrar para outras formas, portanto, enfim, de facto é uma incógnita muito grande. Portanto, no fundo, passámos do antigo modelo de venda de publicidade e conteúdo para novos modelos, partilha de fecheiros, conteúdos por assinatura, comércio eletrónico, publicidade mais direcionada. Mas depois aqui a questão das redes sociais, que falou muito bem. As redes sociais, de facto, hoje, do ponto de vista do marketing, também estão a ter um papel muito importante. Eu tenho algumas experiências pessoais que já investi, por exemplo, cursos que eu organizo ou que eu organizo com outras organizações. É muito mais eficaz divulgar os cursos nas redes sociais ou fazer uma ação de email marketing do que colocar no anúncio do jornal. Eu tenho essa experiência. Já fiz isso. Portanto, não tem comparação a eficácia. E fica muito mais caro anunciar, fazer uma publicidade num jornal. Portanto, ou seja, os jornais, de facto, a publicidade nos jornais está a perder eficácia. E, portanto, todas estas mudanças na comunicação de marketing têm uma aplicação tremenda nos jornais. Portanto, eu vou avançar um bocado mais porque não temos muito tempo. Enfim, alguns aspectos que eu ia aqui referir até já foram falados por si, portanto, a questão da importância da marca, não é? É claro que, resumidamente, a importância da marca também não é porque de repente toda a gente se lembrou que a marca é um ativo importante. A marca hoje em dia é importante por razões objetivas, porque os mercados são cada vez mais competitivos e uma boa marca e a estratégia das empresas é vender mais ao mesmo cliente. Os mercados hoje são tão competitivos que é difícil conquistar novos clientes. Então, uma forma de aumentar a cota de mercado é vender mais ao mesmo cliente. Por exemplo, isso faz nas telecomunicações, faz nos telemóveis, quer introduzir inovações ao produto com novas aplicações. E, portanto, uma marca forte consegue vender mais produtos, mais serviços ao mesmo cliente. E, portanto, a marca, no fundo, tem essa importância, porque marca forte, digamos, permite diminuir o risco de decisão de compra do cliente, permite reconhecer, identificar-se com a marca e comprar mais. Portanto, enfim, não vale aqui apenas estar a falar muito sobre a questão da gestão da marca, mas é um ativo fundamental e os mídia, e se repararmos nos mídia, exceto um ou outro caso, como a Huffington Post, aquele jornal online, nasceu nos Estados Unidos, grande parte dos jornais online que lideram os mercados nos vários países coincidem com as versões offline. Portanto, no fundo, uma vez mais a marca aí, digamos, está como um aspecto importante. Claro que, enfim, nem sempre as empresas mídia, acho que as empresas mídia muitas ainda não perceberam como transformar este ativo, marca, num negócio. Há casos interessantes, podemos discutir a sua, digamos, razoabilidade ética ou não, mas, por exemplo, vocês conhecem aquela revista que é a Monóculo, uma revista que se vê nos aeroportos, de luxo, tendências, uma revista, vende-se nos aeroportos, é caríssima,
É uma revista de sucesso, ele tem ganho bastante dinheiro. Monocle, enfim, vocês nos aeroportos encontram bem. Portanto, é uma revista trendy, de tendências, mas também tem conteúdos muito interessantes e que tem bom jornalismo também, artigos de fundo sobre temas da atualidade. E por outro lado, portanto, combinam bem a parte dos estilos de vida com a parte de informação relevante para as pessoas. Mas o modelo de negócio deles é interessante porque, para além da revista, eles criaram lojas em vários países, Estados Unidos, Hong Kong, por exemplo, e agora também Beijing, em Londres. Criaram lojas onde têm expostos os produtos que eles anunciam, que eles divulgam na revista, até mobiliário. Portanto, tanto quanto sei, o negócio está a correr bem. Portanto, é claro que isto não tem nada a ver com os nossos referenciais sobre o que é uma empresa de mídia até há pouco tempo. Mas, de facto, estão a haver algumas experiências, umas com melhor sucesso, outras sem sucesso. Pronto, e para concluir a questão da marca, de facto, evidentemente, um aspecto fundamental para uma boa marca, claro que é uma verdade, de lá para ali todos nós sabemos, mas é bom não esquecer que é a sua credibilidade, não é? E temos um caso recente, que é a News Corporation, Rupert Murdoch, não é? E o News of the World. O jornal foi à falência, não foi apenas porque os anunciantes deixaram de fazer publicidade. Primeiro do que isso foi as pessoas deixaram de acreditar no jornal, não é? E isso que os anunciantes, obviamente, não vão investir no jornal, cuja circulação cresceu brutalmente. Portanto, outro aspecto fundamental da gestão da marca é, de facto, a sua credibilidade. E, portanto, este aspecto é importante ter sempre presente. Bom, portanto, a verdade é que nós sabemos que, de facto, alguém tem que pagar os mídia. Se é gratuito, tem que ser a publicidade. Ou então, nem que seja um subsídio, ou então dinheiro cuja proveniência nós não sabemos. Há pessoas, por exemplo, os ingleses estão muito preocupados com as questões do pluralismo, que é, eles dizem que o único meio de comunicação social que eles têm verdadeiramente em inglês é a BBC. Tudo o resto dos meios ou é do Rupert Murdoch ou é de oligarcas russos. Portanto, eles dizem que nós realmente temos um problema de pluralismo em Inglaterra. Portanto, isto para dizer que, claro que há muita gente a investir nos mídia, mas não é por uma questão de racionalidade económica, é por outro tipo de interesses. Não interessa estar agora aqui, todos nós sabemos o que é que pode ser. Até lavagem de dinheiro pode acontecer. Em Portugal estamos com alguns, enfim, receios que isso possa acontecer. Também, enfim, estão a haver muitos investimentos estrangeiros, enfim, alguns da África e tal, enfim. Vamos ver se as coisas são coisas sérias ou não, vamos ver. E, portanto, as fontes de financiamento de uma empresa podem ser, obviamente, a própria empresa investidores, a publicidade, os patrocínios, as audiências, subsídio dos governos, apoios de fundações. Por exemplo, o Guardian. O Guardian é um jornal que, enfim, é um jornal muito interessante, respeitado, mas se não tivesse uma fundação por trás e se não tivesse um grupo empresarial, provavelmente não tinha o sucesso que tem. Portanto, é um jornal que, do ponto de vista económico, não é autossustentável neste momento. Enfim, e a questão aqui é, está a sociedade preparada ou estão os empresários preparados para perder dinheiro com os mídia no futuro? Bom, é uma incógnita. Por outro lado, em que medida é que isso pode permitir a entrada de capital cuja proveniência é duvidosa? Pode acontecer, há muita gente que precisa de plataformas para fazer lavagem de dinheiro. Portanto, eu temo que a indústria de mídia, com a fragilidade que tem hoje, possa, enfim, ser, digamos, um veículo também a esse nível. Vamos ver. Bom, portanto, sobre a questão, relacionando isto com o setor criativo e estratégias para a indústria criativa, eu digo, uma das disciplinas que eu dou é sobre empreendedorismo na universidade. E hoje digo aos meus alunos, não pensem em criar negócios para vender em Portugal. Pensem em criar negócios para vender ou no mundo lusófono ou a nível internacional. E, portanto, um aspecto importante que nós, algumas questões que devemos colocar no desenvolvimento do modelo de negócio é: o modelo de negócio é específico a um dado mercado ou pode ser aplicado noutros mercados? O modelo de negócio é específico a um dado produto ou serviço, ou seja, podemos diversificar esse produto ou serviço ou podemos fazer extensões de marca.
O modelo de negócio pode ser expandido à escala global, questão também importante. Portanto, existem outros modelos de negócio que eu possa explorar digamos, relacionado, aproveitando sinergias? Se sim, o que é que eu tenho que mudar? Portanto, penso só algumas questões fundamentais para desenvolver negócios. Isto é válido, obviamente, quer para os mídias, quer para outros negócios na indústria criativa. Eu diria que hoje, eu se fosse produtor de uma peça de teatro, provavelmente iria pensar de que forma é que essa peça de teatro pode ser produzida para ter clientes em Portugal, vir a Espanha, vir a outros países. Tem que ser assim, mas não há outra hipótese. Se pensarmos só no mercado doméstico, não pode ser assim. Isto foi uma coisa que me dizia lá em Stanford. É claro que a língua inglesa é um facilitador de alguma forma, mas também estamos a assistir. Eu acho que esta mudança do mundo, nomeadamente a geografia do poder, que está a mudar, nomeadamente enfim, dos países latino-americanos e asiáticos, eu acho que isso pode beneficiar muito Portugal e Espanha. E porquê é que eu acho que isso pode beneficiar muito? Porque eu tenho reparado que Portugal e Espanha são países respeitados nesses mercados. São países que as pessoas ainda conhecem o passado histórico e somos respeitados. Portanto, não somos considerados, enfim, como os PIG na Europa. Quer dizer, somos considerados, de facto, países com credibilidade, com certo pedigree até. E, portanto, eu penso que essa geografia do poder, essa mudança, pode favorecer as nossas indústrias criativas também. Vocês repararem, e isto tem muito a ver com a Espanha, se repararem, há 15 anos atrás, ou 20, enfim, não havia atores de Hollywood espanhóis como há hoje, não havia cantoras, digamos, hispânicas ou latino-americanas como é hoje afirmar-se em Hollywood. Portanto, e toda a salsa latina tornou-se uma dança completamente global. Ou seja, há todo um conjunto de assimilação de valores culturais que hoje em dia ajudam a projetar, de facto, enfim, estes valores culturais da América Latina, da Península Ibérica, etc. E, portanto, acho que isso vai favorecer bastante a nossa exportação de produtos culturais. Mas isso implica, de facto, que os empreendedores tenham uma noção que não podem estar a produzir uma peça, ou um filme, ou o que quer que seja, apenas para os amigos. Tem que ter uma lógica global. E, portanto, esse é o desafio que eu normalmente, enfim, coloco aos meus alunos. Pensem quando me venham cá com projetos, um jornal, com certeza que um jornal local ou regional pode ser uma ideia inovadora. Mas pensem mais largo. Até por uma questão de sobrevivência, portanto. E isso tem surgido, há um aluno que criou, por exemplo, uma revista sobre ténis e está a ter algum sucesso e, de facto, grande parte da audiência e até de algumas vendas que ele faz é no Brasil, portanto, enfim, basicamente, mas de facto é preciso refletir sobre as coisas, portanto, e para terminar, enfim, ainda tenho aqui mais alguns slides, mas já estamos um bocado avançados. Enfim, nós temos de facto de pensar no negócio, nas empresas de mídia, e aqui, enfim, podia recorrer ao meu exemplo pessoal, que eu, enfim, tenho uma editora de livros, mas acho que não vale a pena. Sobretudo temos que pensar qual é que é o nosso mercado. E, portanto, um exemplo clássico, provavelmente vocês já ouviram falar, foi a indústria dos comboios. A indústria dos comboios durante muito tempo perdeu terreno, deixou-se ultrapassar. E, de facto, porque não percebeu que não estava na indústria dos comboios, não estava no segmento dos comboios, estava no segmento dos transportes. Portanto, ou seja, o negócio deles, eles concorriam não era com os comboios, era com os transportes. E, portanto, começaram a surgir, enfim, autocarros mais especializados, começaram as companhias aéreas, etc. E, portanto, há uns anos atrás é que a indústria, e a Espanha é um bom exemplo nisso, a indústria de comboios, se assim quisermos chamar, ou de caminhos de ferro, começaram a desenvolver-se, mas durante muito tempo perderam. E os mídias têm que pensar hoje também nesta perspectiva. Os concorrentes das empresas de mídia não são só as empresas de mídia. As empresas de mídia são uma indústria de lazer, entretenimento, portanto, concorrem com o teatro, concorrem com as férias das pessoas, com o turismo, etc, etc. Portanto, para acabar, enfim, vamos, basicamente, enfim, ainda aqui havia duas grandes perguntas: como manter a competitividade face a todas estas mudanças tecnológicas, como lidar com a fragmentação crescente das audiências. De facto, este é o grande desafio. No caso dos mídia,
como desenvolver modelos de negócios cujas respostas a estas duas questões possam ser efetivas, e por outro lado, no caso das indústrias criativas de uma forma mais ampla, é importante a sua articulação de facto com as políticas públicas, é importante pensarem numa lógica global, e nós como professores acho que temos também este papel de tentar desafiar os alunos para pensarem, digamos, mais longe. Portanto, basicamente ficava por aqui. Só um aspecto mesmo para terminar, que é outro aspecto que tem evidenciado nos últimos anos, que tem sido alvo até de alguma pesquisa académica, é o conceito de competition. O que é o competition? Competition é a cooperação entre empresas concorrentes. E de facto, hoje em dia ninguém consegue desenvolver um negócio sozinho. Hoje em dia a cooperação, mais do que nunca, é fundamental. E há vários exemplos de empresas, às vezes nós em Portugal temos muito essa cultura que é, ninguém quer cooperar uns com os outros, as pessoas têm medo de cooperar, mas hoje em dia isso não é possível, isso já não é possível, porque os negócios estão competitivos e as pessoas têm que abrir a sua mentalidade, os empresários e empreendedores, ver onde é que há formas de cooperação, mesmo com empresas concorrentes, às vezes é possível. Por exemplo, e isto não é novo, uma das distribuidoras de jornais e revistas em Portugal é composta por 3 empresas concorrentes, ou seja, nenhuma delas sozinha fazia sentido, até pelo próprio custo, ter uma distribuidora só para distribuir o seu jornal. Então os principais grupos de mídia juntaram-se, os 3, cada um tem a mesma cota, 33,3%, são 3, e tem uma distribuidora que distribui os jornais de todos. Portanto, isto é um exemplo de competition, empresas que cooperam com empresas concorrentes num projeto em que serve todas. Portanto, isto é uma ideia forte, cada vez mais, para as empresas, obviamente não é só para os mídias, mas também para a cultura, para as indústrias criativas. Portanto, a cooperação é um aspecto fundamental entre as empresas, porque já ninguém consegue desenvolver um negócio sozinho como no passado. Portanto, enfim, ficava por aqui. Gracias. Foi muito a correr, mas enfim, nos hemos pasado más de media hora del tiempo, me están diciendo que tenemos ya que concluir, pero bueno, tendremos oportunidad en las siguientes sesiones de poder retomar algunos de los aspectos que se han tratado en esta sesión y por lo tanto también integrarlos en el coloquio correspondiente. Muchas gracias, y solamente recordar a quienes nos siguen por streaming que reanudaremos la sesión con la cuarta sesión de la jornada de hoy a las 4:30, y el tema que se va a abordar, sí, 4:15, 4:15, nos están diciendo que si podemos adelantar, vamos a adelantar 15 minutos a las 4:15, y el tema que abordaremos serán los cambios e impactos del paradigma digital en las industrias de comunicación y creativas, y tendremos la participación como ponentes de Francisco Ruiz Cadima, que será presentado por Margarita Ledondo. Muchas gracias y hasta las 4:15.